A minha teoria é que o Sérgio Abreu não existe. Porque, no caso, tanto ele quanto o irmão, o Eduardo, é uma coisa tão imaterial a maneira deles tocarem. E eles são, enfim, ele é um caráter tão peculiar, tão inusual, que a minha teoria é que ele não existe. Na verdade, ele se materializa quando a gente precisa dele. Até a maneira dele tocar o violão, de apertar a tua mão, é uma coisa um pouquinho incomum, assim. Eu nasci aqui no Rio mesmo. Meu avô era professor de violão, era violonista. Meu pai era violonista também e professor também. Minha mãe tocava, o instrumento dela era o piano, mas ela também tocava um pouco de violão. E, então, sei lá, veio de família mesmo. Olha, os irmãos Abreu foram o meu modelo desde que eu era muito pequeno. Eu escutei os discos dele na mesma época que eu escutei discos do Segovia, do Julian Bream, e já naquela época me impressionava como sendo primeiro, uma coisa com acabamento técnico superior, e segundo, uma coisa assim com, como é que eu vou dizer, uma aura clássica muito forte. O Sérgio sempre foi um violonista muito aristocrático. Fizemos uma carreira respeitável. Nós estreamos na Inglaterra em 68, depois em 70 nós fomos aos Estados Unidos, e aí passamos a tocar, fazer turnês anuais, às vezes 2 turnês por ano, Europa e Estados Unidos. Meu avô, ele gostava muito de botar os alunos para fazerem duos, trios, mesmo com uma maneira de disciplina, né? Você tocando sozinho, qualquer coisa vale, mas quando você tem que tocar com outro, você tem que ter um mínimo de disciplina ou não encaixa um no outro, né? A carreira deles foi uma coisa tão fugaz. Eles começaram a tocar muito criança e tiveram uma carreira meteórica até uma idade de 20 e poucos anos e pararam, né? Dá a impressão que eles nem sequer existiram direito, né? A única prova que você tem da existência do Eduardo são as gravações que ele deixou, né? Eu tenho muitas gravações particulares deles em fita, né? Que eles gravaram no Rio em 1970 e coisas muito boas. Ele gravou, por exemplo, uma coleção de peças de Rameau, era um compositor francês antigo. Aquilo é a criação deles, eles que escreveram para violão e tiraram do cravo e tocaram sem nunca, criação puramente deles, né? E coisa muito elevada, muito bem tocada, e ninguém consegue tocar como eles tocavam assim daquele jeito, sabe? Muito bom assim. Tinhas assim com ele? Esse é seu, Sérgio? Pode sentar? Tem que passar um mínimo de lixo aqui. A sua mão direita tem uma expressão. Bom, tá meio dura, né? Mesmo que eu não faço nenhuma escalinhas assim. É mesmo? Você fica meses sem fazer hoje? Antigamente eu ainda me preocupava em manter isso assim, mas ultimamente eu tenho descuidado um pouco. Você não tem prazer em tocar violão? Quer? Você não tem prazer em tocar violão? É um prazer em... Eu sei exatamente
como eu fazia, né? Eu tenho a memória de tudo que eu fazia, mas eu não tenho os reflexos nem a resistência física para tocar, então não dá muito prazer. Então eu, quando toco, procuro me manter dentro do que eu posso fazer, digamos assim. Não vou tentar tocar música muito difícil e tocar aquilo todo atropelado. Quando eu toco, pego uma coisa assim, dentro das minhas possibilidades atuais, digamos assim. Eu, desde que comecei a tocar, gostava muito dessa parte de construção. Me interessava muito pelo aspecto da construção do violão. Eu gostava de visitar as oficinas dos luthiers e tinha vontade de fazer, né? Eu gostava de música, mas eu gostava da parte de ficar em casa tocando, né? A parte de sair viajando e, enfim, parte de publicidade, televisão, essa coisa, eu detestava isso. Então foi uma transição bem natural, né? Chegou um ponto que eu gosto muito mais de trabalhar construindo um violão do que... Eu fiz as duas coisas durante um certo período, né? E aí realmente era uma coisa assim, me incomodava muito ter que largar tudo para fazer mala e viajar, né? Então aí eventualmente fiz a escolha e larguei a carreira de concertista. Embora eu já tenha conversado algumas vezes com o Sérgio, eu acho que a vida de concertista também não era o que o Sérgio desejava, entende? Tá pulando de um lado para o outro, no hotel, no avião, dando concerto, não era exatamente o sonho. Poxa, o Sérgio é aquela coisa, né? O duo que ele tinha com o irmão dele, eu acho que na vida tem coisas que a gente não explica, né? No seguinte sentido, né? Às vezes você pode ter grupos, formações, seja quais forem, que tocam super junto, uma dinâmica linda, um som maravilhoso, tananana, mas você olha aquilo, poxa, que trabalho bem feito, né? E o do Abreu é aquele tipo de trabalho que tinha isso tudo e você chora, né? Então, quer dizer, essas coisas inexplicáveis da música, né? Óbvio que tem a coisa pessoal, né, que entra, né? Mas eu, quando ouço do Abreu assim, as fitas, né, os discos assim, dá vontade de chorar, né? Porque é um negócio muito, muito emocionante, assim, o que aqueles caras fazem, né? Passando, óbvio que a gente presta atenção da coisa de estar junto, da coisa da sonoridade, da coisa da dinâmica perfeita, pananã, musicalidade, mas tem aquele troço que quando você ouve, você desaba, né? Então do Abreu, tem um troço aí, aquelas coisas inexplicáveis que a gente não sei nem se tem que explicar, né? Você tem que sentir e ver se é ou não é, se você se identifica ou não, né? Acredito que para o grande público, você fala canhoto na Paraíba, né? O próprio Garoto, que é um que a gente acha, né? Mas pergunta, você conhece o Garoto? Acho que só os violonistas mesmo, poucas pessoas. Tem uma linhagem no violão que são... Quer dizer, a linhagem é essa, é Vila Lobos, João Pernambuco, a amizade deles dois. Quer dizer, João Pernambuco, que também tinha uma influência baquiana muito grande, que usava cromatismo no violão, faziam isso. Quer dizer, usar uma posição cromática, qualquer sequência
e utilizar dentro de um choro, dentro de uma valsa. E depois de João Pernambuco, acontece dentro dessa linhagem de Dilermando Reis. Dilermando Reis, programa na Rádio Nacional, adorava o som de Dilermando Reis, adorava a música de Dilermando. Ficava lá, ó, sempre todo... Eu não me lembro se era sábado ou domingo à noite, entende? Estava lá eu ouvindo, eu e meu pai ouvindo o Dilermando, era um programa do Dilermando. E aí aparece Nicanor Teixeira. Nicanor Teixeira que eu acompanhei desde cedo. Nicanor tem uns 16 anos mais velho do que eu, mas nós nos frequentamos muito. Um grande amigo, grande pessoa. E Nicanor sempre teve não só essa capacidade de compor excelente, mas um som maravilhoso. Eu adorava o som do Nicanor. E herdeiro, porque ele era aluno de Dilermando. Quer dizer, na realidade, ele era um herdeiro histórico do João Pernambuco e do Dilermando. E dentro dessa linhagem, de repente, aparece Rafael Rabelo, entende? Que eu conheci desde os 13 anos de idade, e dos 13 até os 18 anos, a gente percorreu o Brasil todo. Quer dizer, o Rafael é como se, de repente, a bola viesse por esse caminho, essa bola do violão super brasileiro, o violão totalmente brasileiro. Entende? Mas esses que se entraram todos formaram uma linhagem que é uma coisa imperial, é uma coisa belíssima. Bom, naturalmente a primeira coisa que eu lembro que me fascinou no violão assim, foi a obra do Vila Lobos. Tinha alguns discos do Turíbio tocando Vila e tal, eu ficava escutando aquilo. Aí um professor com quem eu tinha aula me arrumou umas partituras das músicas do Vila. Eu não conseguia tocar, ficava lá horas e horas em cima das músicas e tal. Eu não sei quem foi, e ninguém sabe, aliás, e nem ele disse. Alguém deve ter ensinado a ele o violão. Alguém deve ter dito, segura assim e toca assim. Mas nunca se descobriu isso. Isso daí é um negócio. Ele me disse, eu estudei tudo isso. Mas ele não disse, eu tive um professor fulano de tal, ele disse, eu fui autodidata. Só que eu não acredito muito nessas coisas de autodidatismo. Segovia sempre dizia que tinha sido autodidata. Segovia teve professores, mais tarde descobriram todos os professores. Ele estudou Koch, Carcasse, Carulli, todos os Fernando Sor. Ele fez uma primeira transcrição da Chacone de Bach. Em suma, ele preparou o currículo dele. Ele foi baquiano, inclusive no violão. As baquianas dele não são que as baquianas do violão, entende? Que são muito fortes. Por exemplo, você pega o Prelúdio 3, onde você faz... Isso é tocar da maneira de Bach. Mas o Vila Lobos pediu molto dolorido, então ele pega essa frase baquiana, faz parte da formação dele, e transforma numa seresta. E o Brasil teve assim, grandes nomes, pessoas que despontaram bem cedo, criando uma linguagem para o violão, como o caso do João Pernambuco, que é um fenômeno, um homem muito simples, praticamente sem formação musical, e que já indicava nas suas composições ideias que só futuramente é que elas iriam aparecer na literatura do violão, principalmente na obra do Heitor Villa-Lobos, que era um dos seus grandes admiradores. E depois a gente sabe que a linguagem do violão conquistou outras técnicas, outras sonoridades que, por incrível que pareça, João Pernambuco, na sua simplicidade, já tinha indicado essas possibilidades. O João Pernambuco, ele é fundador, ele cria uma linguagem. O João Pernambuco é danado, entende? Porque ele tem aquela capacidade mágica do compositor de, com 3 notinhas, fazer uma música incrível. Vários exemplos.
6 notas, acabou-se. Está tudo desenhado e a partir daí ele desenvolve esse tema. Um outro jogo. Simples. É uma entradinha, uma coisa. Tá aí, a música toda tá aí. Essa capacidade dele é extraordinária, um super compositor. E a maneira como ele usava a harmonia também é muito impressionante, porque Na época dele, né? estava aí de braço dado com o Vila Lobos, não esqueça nunca isso. Imagina que turma poderosíssima. Olha o cromatismo aí. Eu gravei 2 peças muito interessantes, né, do início do desenvolvimento do violoncelo no Brasil, né, baseado nas gravações e nas informações de jornal, né. Uma é do Américo Giacomino Canhoto, que é um violonista muito interessante, né. Ele tinha esse apelido por tocar violão canhoto, né, sem inverter as cordas do violão. A Olhos Feiticeiros é um choro que ele gravou nos anos 20, né? E também fez bastante sucesso, né? E desde aquela época é uma música meio desconhecida dos violonistas e público em geral, né? Que na verdade a obra do Canhoto mesmo é conhecida mais por uma peça, que é Abismo de Rosas, uma valsa muito bonita, e outras 2 marchas que são um pouco mais tocadas também, né? Mas ele fez por volta de 120 peças. Então, Olhos Feiticeiros é um choro dessa época que demonstra bem o caráter virtuosístico e também o composicional dele. Depois, com a chegada da década de 1930, se salientam 2 tipos de violonistas: os violonistas acompanhantes, acompanhadores, e os violonistas solistas. Então, um exemplo de um bom violonista solista é o Dilermando Reis, que impera nos anos 30 e nos anos 40. Um bom exemplo de violonista acompanhador é o Orondino Silva, Orondino José da Silva, o mestre Dino, ou Dino 7 cordas, que pode-se dizer, sem medo nenhum de errar, um recordista de participantes de gravações. O Dino, que é de 1918, ele começa a gravar no Regional de Benedito Lacerda em 1937, portanto, aos 19 anos. E de 1937 até o final dos anos 1990, o Dino não parou mais de gravar. Eu não sei quantas 1000 gravações o Dino participou. O Dino, ele foi um dos maiores violonistas 7 cordas. Aliás, diga-se de passagem, ele participou de tudo quanto foi gravação. Todas as gravações que eu fiz, a história do samba, tudo o Dino estava. Porque o Dino ele era muito bom, ele era bom demais até para o que ele se propunha. O Dino não foi um violonista solista. O Dino ele se dedicou realmente a acompanhar. Ele era um tremendo acompanhador, quer dizer, então ele, dentro daquele baixo, daquelas coisas, daquela criatividade dele, ele era absoluto. Ele era a conta certa. Essa que é a verdade. Todos os violonistas 7 cordas, pelo menos que a gente conhece no Brasil, tem o dedo do Dino aí. Ele, na verdade, ele não foi o pioneiro dos 7 cordas, né? Ele não foi, mas foi ele que deu uma revolução total. Então, a minha passagem pelos 7 cordas tem tudo a ver com o Dino. Não que eu seja longe de comparação, mas o meu aprendizado, tudo a ver com o Dino, 7 cordas. E todos os outros 7 cordas que eu conheço, tem uns assim mais estudados, né? Que aí começou a pegar livros e tal, fazendo baixos modernos,
mas ele teve que ouvir o Dino. O Dino sim. A linguagem está lá. E com ele, embora tenha morrido nos anos 80, um outro violonista também excepcional, e foi o Meira. O Dino era fraseado dele, né? Os contrapontos, as frases, as baixarias. Ele tinha ideias maravilhosas de contraponto. E na verdade foi a primeira coisa que me chamou a atenção. O Meira eu fui entender um pouco mais adiante, porque era mais complexo, aquela história dos 6 cordas que não é para iniciante, né? Quando você está maduro é que você começa a entender a dificuldade, né, desse trabalho. O Meira é interessante porque nós temos várias escolas de violões, assim, de música, né? E o Meira é um personagem esquecido, infelizmente. Embora sendo professor de um Rafael Rabelo, com certeza ele ensinou várias pessoas do Baden-Powell, né? Até o próprio Dino, acredito eu que andou aprendendo alguma coisa com ele. Só que a escola dele ninguém tem assim algo a dizer, porque ele foi um esquecido. Assim, né? O que significa tocar igual o Meira, se você puder? O Meira, ele tinha uma função no conjunto de preencher ritmicamente e harmonicamente um intervalo, um buraco que sempre existe entre o violão de 7 cordas, que é mais contraponteador, né, e o cavaquinho, que faz a cadência rítmica numa região aguda. Então, entre os 7 cordas, que faz o contraponto, e o cavaquinho, tem uma faixa de frequência que é preenchida harmonicamente pelos 6 cordas, e ritmicamente é muito importante porque ele tem que encaixar a rítmica da sua levada na levada do cavaquinho e nas frases da melodia e do contraponto. É uma função que eu acho que é a mais difícil que existe de todas as funções do regional. Embora ela seja a que menos aparece, mas quando você tira os 6 cordas do regional, ele perde a liga, os instrumentos ficam espalhados, eles não formam um som de conjunto. Fica o som do cavaquinho, o som dos 7 cordas, o som do instrumento solista. O violão de 6 cordas, quando é tocado com fundamento, ele junta esses sons todos e cria uma sonoridade una, né? De uma sonoridade coletiva. Garoto, Aníbal Augusto Sardinha, que para mim foi um dos maiores violonistas que já houve no mundo, só no Brasil. Era uma técnica especial, uma técnica espetacular. A gente, quando toca violão, a gente tem calos na mão direita, né? E toca na mão esquerda, tem calos na mão esquerda. O Garoto tinha calos na mão direita, naquela mão que pulsava as cordas, ele tinha um calo certinho em cada dedo. Porque o Garoto, para mim, ele é o arauto da bossa nova. Ele de repente ele descobre aí na Rádio Nacional todo aquele convívio, Radamés Inátali, Garoto, Zé Menezes, Bola 7, Laurindo Almeida. Aí esse é um outro mundo fascinante do violão, onde eles começam a cozinhar a bossa nova. Na realidade, o Garoto é o camarada que vai lançar a bossa nova, eu não tenho a menor dúvida, entende? Quando eu ouço o violão de João Gilberto, que é um violão maravilhoso, é uma festa de violão, ele é muito próximo, entende, de muitas coisas que o Garoto fazia. Aqueles cuidados harmônicos, entende? Aquela perfeição harmônica do Garoto. O Garoto, ele era também compositor. Então a importância dele como violonista, eu não sei até onde as pessoas sofreram influência direta dele, como eu, João Gilberto e outros que o conheceram pessoalmente. Mas a importância dele também passou para a música brasileira, do violão, com as composições dele, especialmente com uma música chamada Duas Contas, feita em parceria com o Zé Vasconcelos, e que é uma música que foi praticamente a base da bossa nova, né?
samba canção, que a bossa nova começou com samba canção. E a música Duas Contas do Garoto é quase um hino dentro da bossa nova. A qualidade do Garoto foi que ele conseguiu, em poucos anos de vida, fazer uma coisa que hoje, quer dizer, ele fez demais para o pouco tempo que ele viveu. Você imagina quantas coisas bonitas, quantas coisas boas o Garoto fez em tão pouco tempo. O Garoto era fora de série. O Garoto foi aliás, o cara quando o que é que você acha depois de um Garoto, um Radamés, eu não tenho que admirar mais ninguém. Eu tenho que gostar, cada qual tem seu valor, tem seu mérito. O outro violonista depois do Laurindo foi o Luiz Bonfá, com certeza, que era um violonista de uma limpeza e de uma agilidade violonística incrível. O Luiz Bonfá era um violonista maravilhoso, primoroso mesmo. E compositor também, ótimo compositor. O Bonfá era uma pessoa que tinha uma técnica diferente dos outros. Ele tinha uma técnica que era mais leve, mais suave, ele não tinha pressão no violão, ele tocava muito leve, mas deslizava como se fosse assim, uma cascata musical. Impressionante o Bonfá, como ele tocava bem. E era um bom compositor também, tem coisas muito bonitas. Haja vista, Manhã de Carnaval e outros, né? O Baden foi o violonista completo, na minha opinião, o mais completo de toda a história do violão brasileiro. Não só como extraordinário acompanhador, e acompanhador para qualquer tipo de música, como o extraordinário solista também para qualquer tipo de música. O Baden também é uma figura paralela, porque ele é herdeiro e ele é criador também. Ele cria um mundo. O mundo musical do Baden Powell é um negócio maravilhoso, como ele mesmo batizou o disco dele. O violão macho, né, como se chama, violão D. A coisa que eu tenho um pouco hoje é com ele, que violão a vera, né, não é violão fêmea. Eu tirava tudo do Baden, comprava os discos e ficava tocando, até tocar exatamente igual. Então eu tocava assim, alguns arranjos dele que são clássicos, tipo Lenda do Baeté, Astronauta, Consolação, Canto de Ossanha, aquelas coisas. Eu tocava exatamente igual a gravação, eu tocava em uníssono com ele o disco. E eu acho que ele mudou o violão brasileiro. E eu acho que o trabalho dele foi o mais revolucionário de todos, pela simplicidade, né? Por ele ter trazido para o violão uma riqueza rítmica que não tinha antes dele. E por toda a obra dele como compositor também, que é fantástico, né? Então eu fico muito orgulhoso de ser integrante dessa escola, né? De ter sido aluno do mesmo mestre. O Baden foi, juntamente com o João Gilberto, o grande violonista da modernização da música brasileira, da moderna canção brasileira. Olha, João Gilberto, eu fiz uma experiência uma vez com o João Gilberto, pegar o violão, tirar a harmonia toda de uma música e tentar colar junto com ele, ficar tocando junto. Fiz obsessivamente. Ele tem uma precisão rítmica que é quase à beira da normalidade. Entende? Eu já via, isso daí não é pejorativo, mas veja bem, eu quero dizer a excepcionalidade. Eu vi gente com síndrome de Down que tinha uma precisão inumana, não era normal a precisão rítmica daquelas pessoas. A dele é quase a mesma. É uma coisa impressionante. E outra coisa, o cuidado com o som, até a maneira de sentar. João Gilberto é uma aula. Porque João Gilberto, ele cai fora de toda, digamos, a posição clássica do violão, que na minha é uma posição extremamente perigosa para a saúde,
e tal coisa. E o que o João Gilberto faz? Ele levanta a perna, as duas pernas do banquinho, não é isso? Eu vou mais ou menos, aqui não dá para imitar. Ele levanta as duas pernas, eu estou na ponta do pé, mas aí no momento que ele abraça o violão aqui, a curvatura do corpo fica perfeita. E o violão fica completamente centrado aqui na cabeça dele. E até nisso ele é um mestre. Eu acho impressionante a maneira como ele repousa as mãos no violão, como ele toca, a técnica dele, o cuidado, ele é um violão limpo, bonito. Eu acho um primor de violão. E como alquimista da música brasileira, ele fez a síntese, né? Ele provavelmente viu aqui, o que está acontecendo? Tem Luiz Bonfá desse lado, tem Garoto ali, tem Bola 7, tem uma série de violonistas, mas também tem Radamés Inátali, tem Tom Jobim chegando, e ele vai... aí ele cria a batida, eu não sei nem se ele criou, mas ele padronizou, ele criou algo em torno dela que só um super artista pode fazer. Só foi incondicional do João Gilberto. O violão do João Gilberto é um violão de acompanhamento, não é um violão de solo. Agora, a importância que esse acompanhamento teve para o Brasil, para a Bossa Nova, entende? Para todas as gerações que se seguiram a geração da Bossa Nova, tocam violão, entende? Tentando buscar a forma do João Gilberto tocar. E não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Os violonistas americanos, os violonistas cubanos, os violonistas alemães, europeus, enfim, todos procuram tocar o violão quando tocam alguma coisa de samba da maneira do João Gilberto. Então a importância do violão dele não é só brasileira, é universal. O Rafael pegou o violão de 7 cordas, né, as ideias que o Dino tinha, e foi dando uma lapidada melhor, né, acrescentando outras coisas e tal, e criou um estilo assim maravilhoso de tocar, né. Foi um solista excepcional, né, virtuoso, e com 7 cordas, tocando esse instrumento com aço, foi maravilhoso também, genial. O Rafael acho que foi a coisa mais espantosa que eu já vi nessa linguagem da música de choro, né, da música carioca, choro de samba. Eu nunca vi ninguém tocar esse tipo de música igual o Rafael. Com a facilidade dele, com a expressividade, com a sonoridade. Outros gêneros a gente tem grandes músicos, né? Que são sensacionais também. Mas ele era impressionante nisso. Craque. O violão brasileiro chega a ser um pleonasmo, porque apesar do violão ter nascido na Arábia, né, é um instrumento feito pelos árabes, é um instrumento mais brasileiro possível, e nenhum outro país encosta com o Brasil em matéria de violão. O violão, em certos países, ele é um veículo condutor de memória, condutor de criatividade, condutor de música de câmara, por exemplo. E provavelmente 2 casos espetaculares é a Espanha e o Brasil. Só que no Brasil a nossa tradição vem sendo criada, e na Espanha ela já vem sendo transformada, porque os flamencos é que trouxeram todo aquele violão típico que a gente chama de espanhol, mas na verdade é um violão flamenco, entende? E nós não, nós estamos criando a cada momento. Nesse ponto eu acho o violão brasileiro tremendamente criativo, supera qualquer coisa em qualquer outro país. Embora a música brasileira tenha nascido de certa forma por causa do piano, né? O piano foi um instrumento que difundiu as danças europeias, que foram sendo abrasileiradas e viraram o choro e outros gêneros no século XIX. Mas eu acho que a partir daí quem propagou mais essa música foi o violão, né? Então eu acho que o violão, cada vez mais, ele tem a cara do Brasil, né? E talvez eu acho que das escolas mais modernas de violão, a brasileira seja aquela que tenha tido nos últimos anos um desenvolvimento assim mais
flagrante, né? A gente vê a quantidade de grandes virtuosos hoje no Brasil, é uma coisa incrível, né? O violão para mim para mim é um mistério. Todo dia eu tento desvendar um pouquinho e não vou conseguir nunca, né? Mas Por que violão é um mistério? Porque a cada dia eu chego à conclusão que eu sei menos de violão. É impressionante. A cada dia que passa você vê assim coisas que são o universo, né? A música brasileira, então você, trabalhar o violão tem uma escola forte na música brasileira, né? Então o Villa-Lobos escreveu uma obra importantíssima para violão, João Pernambuco, o Garoto, essas coisas. Então você, a cada dia, você também vai tendo conhecimento dessas coisas. Então você vai se conscientizando que, né, para mim é um mistério mesmo. Eu não sei nada de violão, posso garantir isso. Foi um instrumento que, desde criança, eu me identifiquei. Achei que era por onde eu podia realizar meus sonhos, minhas fantasias e expressar as minhas inquietações. Eu adoro música, sempre gostei de música desde pequeno. E violão foi uma paixão assim desde os 8 anos, mais ou menos. Que eu morava no interior de Alagoas, de São José da Laje. E tinha um senhor que morava na mesma rua, que tocava violão assim, tocava assim. O primeiro contato com o violão que eu vi foi esse senhor, o seu Vé, tocando esse violão assim. E eu me apaixonei. O violão é o repositório de todos os sonhos que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente. É que nem um cavalo pro árabe, né? É que nem uma jangada pro pescador. É tudo. Tudo. E é uma coisa muito acidental, porque eu posso dizer que eu escolhi a música, foi uma iniciativa minha aprender música. Violão é o instrumento mais bonito, ele mesmo tocado mal, ele é bonito. Mas é o instrumento mais difícil de tocar bem. Não adianta, porque esse negócio do cara dizer, não, eu sei tudo, é conversa fiada, não sabe. Nós somos eternos estudantes de violão. Na minha cidade tinha muito repentista, essas coisas. E tinha até um que não tinha mão na minha cidade. Ele botava uma luva de couro aqui, uma paleta pregada e tocava assim. A gente trabalhava com as guitarras feitas em fundo de quintal. Quer dizer, uns amplificadores terríveis, que pegava até jogo de futebol na hora que a gente estava gravando. Eu cansei de estar gravando na Continental, e o Radamés disse, Menezes, olha, é uma coisa esquisita no amplificador, daí chegava, fulano passa para fulano, fulano passa para fulano, gol do fulano, fulano passa para fulano. Era o Flamengo, rapaz, Flamengo e Fluminense lá no Maracanã pegando, o amplificador estava pegando. Você vê, era assim, era muito precário quando nós começamos. Era muito precário o instrumento elétrico no Brasil, era precaríssimo. O violão é difícil, né, de afinar assim. Ele não afina nunca, né? A gente, na verdade, tenta compensar, né? Esse aqui é um excelente instrumento. Ele é realmente. As pessoas, amigos, né? Músicos, violonistas e tal, quando vêm em casa e tal, a gente encontra pelo caminho e experimentam, ficam, pô, esse violão é demais, puta som e tal. Ele é um instrumento ele não é um instrumento difícil de tocar e ele aguenta. O violão tem um problema que é a coisa do trastejado, né? Se você toca meio forte, ele trasteja. Esse violão ele aguenta. Ele tem a sonoridade muito firme, assim, muito definida, ele é muito equilibrado. Sempre que eu vou gravar, os técnicos sempre comentam isso assim. Bom, esse violão foi feito para mim. Foi o Romeu de Jorge. Aliás, Romeu de Jorge, esse aqui foi especialmente feito para mim, nos anos 77. Foi o Reinaldo, é o sobrinho do Romeu de Jorge. O Romeu de Jorge já tinha falecido naquele momento. Ele construiu esse violão exatamente para mim. Que violão é esse, Fábio? Esse aqui, Sérgio Abreu. Sérgio Abreu. Esse é um violão já meio velhinho, né? Que ano? 86. E o que você achou do violão do Sérgio Abreu? Olha, é uma longa história, porque assim, ele foi o primeiro luthier brasileiro com uma reputação internacional de verdade, né? E na época que eu comprei, eu não tinha muita experiência de escolher violão também. Então era o violão que tinha por aqui, que eu podia comprar, etc e tal.
E hoje em dia, que eu tenho muito mais experiência de escolher violão, ele continua sendo meu violão favorito. Então, eu acho que foi um pouco... O que você está fazendo, Rogério? Agora eu estou colocando a forma para poder esculpir o braço do instrumento. Esse violão aqui, por exemplo, é do Maurício Carrilho. É um violão de 7 cordas. Está faltando agora esculpir o braço. E já demos até algumas demãos de verniz para adiantar o trabalho. E tendo esculpido o braço, a gente define o verniz do instrumento. E aí vai a sequência do cavalete, planar a escala, bater os trastos. E depois aí a gente dá uma última mão de verniz. Então aí vem a lixar para polir. Depois do polimento a gente coloca as cordas e entrega ao executante. Eu aprendi com o Sérgio Abreu, que ele foi um violonista renomado e hoje é luthier, né, e também renomado. Qual é o mistério de um bom violão? É um mistério, é o de qualquer coisa. Qualquer coisa que se faça bem. Você tem que saber o que você está fazendo, ter uma noção do todo e dos detalhes, e é um organismo em que cada elemento tem sua função, né? Não há um segredo aqui nem ali. A harmonia do todo, e que começa nas madeiras, né? A madeira dá um certo potencial ao instrumento. Se a madeira é pobre, o instrumento, por melhor que ele seja feito, vai estar limitado. E se a madeira for muito boa, ainda assim, se não for bem trabalhada, pode ser desperdiçada. Coisa básica é a capacidade de concentração, né? Que você, para tocar bem, você tem que estar assim, concentrado no que está fazendo, esquecer tudo que tem à volta e ter uma capacidade assim, de perceber mínimas nuances, né? Você sentir que se o dedo mudou um pouquinho, já está um pouco fora, né? E você está ligado em coisa assim a uma velocidade enorme, né? Há muita coisa que você tem que isso tá a nível de reflexo, e muita coisa que você tem que estar lá concentrado e ligado naquilo que está fazendo. Eu sinto assim, usando o mesmo tipo de trabalho mental, né? Construindo o instrumento do que tocando. Inclusive, quando eu trabalho num dia que eu estou inspirado, eu sinto que o rendimento é diferente de quando eu trabalho uma coisa assim, sem estar muito ligado assim. Tanto que eu procuro assim as partes mais essenciais, deixo para fazer quando eu realmente estou assim curtindo fazer aquilo. Se você começar a fazer um violão do zero, dentro do corte da madeira, é necessário que a madeira já esteja previamente seca, o que nós chamamos de uma madeira já antiga, já velha, né? E aí, a partir do momento que a madeira está cortada, nós preparamos as peças na lixa, a média de mais um mês pelo menos, uns 2 meses no período necessário de construção do instrumento. São técnicas, né, que demandam técnicas de pesquisa, a maneira que a pessoa constrói o instrumento.
violão eu preparo os componentes todos, braço, tampo, fundo, lateral, como essa aqui, né? E chega um ponto que os componentes estão prontos, aí num dia só aquilo vira um violão. E eu gosto de fazer isso sem interromper, né? Do início ao fim, né? Começo assim, digamos, no início do dia de trabalho, meia-noite o violão, aquilo virou um violão. Quando comecei eu fazia assim, um violão de cada vez, mas em termos assim práticos isso não funciona. Então vou fazendo os componentes e vou repondo, né? E paralelamente sendo quase como uma outra atividade. Aí eu monto o instrumento quando já tenho os componentes, a partir de componentes prontos, e vou até o final. Aí essa etapa final dura uns 3 meses. Normalmente o luthier tradicional ele nunca tocou, né? Ou se tocou pouco. Então ele constrói para os músicos, né? De certa maneira eu também não estou mais fazendo instrumentos para mim, mas eu não estou preocupado em fazer instrumento para um determinado músico, embora quando eu construo eu gosto de ouvir a pessoa para ter uma ideia se o instrumento, assim, tamanho, tipo de resposta para a pessoa, para quem eu estou fazendo. Mas basicamente eu busco ainda chegar a fazer um instrumento que eu gostaria de ter se eu tocasse. Você ouve música quando você trabalha? Sim, o tempo todo. Acabei de ganhar de presente a coleção completa da obra de Bach. São 155 CDs, então ultimamente tenho ouvido muito Bach, que eu sempre gostei muito, né? Mas não tenho hábito assim de ficar ouvindo dia e noite só Bach, mas eu assim, tô curtindo essa coleção, né? Esse negócio dos luthiers brasileiros, eu acho uma coisa muito positiva, porque esses luthiers estão evoluindo, né? O Sérgio Abreu meio liderando, né, essa leva de luthiers fantásticos brasileiros, e o violão brasileiro vem conseguindo uma posição importante no mundo, né? Essa evolução, esses anos de evolução, eles precisam mesmo, porque o luthier faz um violão e fala, puxa, errei aquela travessa, não está bem colada, aquele agudo não sai direito, aí ele faz um outro, troca a travessa, mas aí ficou aquele negócio da trace, daquela distância, aquele milímetro, e eles vão indo, então depois de uns 20 anos, ele começa a ter um violão que é o suprassumo dele próprio, entendeu? Então isso que é o luthier, né? Ele vai se aperfeiçoando. E a gente começa a ter hoje no Brasil violões sensacionais, né? Eu acho que o violão brasileiro, ele entre os instrumentos brasileiros, ele está num nível muito mais alto. Eu acho que o violão conseguiu avançar mais do que todos os outros instrumentos do Brasil. Então você compra um instrumento brasileiro, um Sérgio Abreu, um Tessarin, um Sugiyama, de nível internacional, quase tão bom quanto um instrumento desses importados. Em instrumentos você só realmente começa a ter uma boa noção da sonoridade, pelo menos do que eu procuro assim, da sonoridade, depois de 20, 30 anos. Nossa. Eu sempre tive por modelo, né, os instrumentos que eram da Monina, que hoje são meus, né? Um deles é um espanhol, Santos Hernandes, que é de 1920, e o outro é um Hauser de 1930, né? O Hauser eu diria que é um instrumento maduro, né? Mas o Santos Hernandes ainda está desenvolvendo. Quantos anos tem? De 1920, tem 84 anos. E ainda está desenvolvendo? Ainda está desenvolvendo. Os violões que são feitos de abeto, que nem esse, eles têm um período de carência muito grande. O violão realmente começa a desenvolver o seu potencial depois de alguns anos, com 10 anos ele atinge um nível legal, e teoricamente ele vai melhorando até atingir um patamar em que ele começa a perder um pouco de potência e tal. Seria, algumas pessoas dizem, por volta dos 60 anos de idade, alguma coisa assim. Então esse violão, na minha opinião, só tem melhorado. Eu acho isso muito perturbador, entende? Para quem toca. Eu não posso ficar de joelhos no violão, juro. O dia que eu ficar de joelhos no violão, eu quebro ele em 5 minutos. Entende? Eu quero ter um violão para ser usado mesmo, para sair, tomar chopp, conversar, tá? Tocar na praia, tocar para os amigos, tocar aqui. Não posso virar, não pode virar uma coisa incrível. Vou tirar um violão de joelhos da minha caixa, não, que é isso, entende? Eu tiro um compositor de joelhos. Para uma gravação eu não usaria um violão que tivesse menos de 10 anos. Bom, eu tenho vários instrumentos, né? O fleta é um instrumento que a gente sonhou a vida inteira, né? Que a gente tem alguns ídolos, né? André Segovia,
John Williams, né, que usou fleta há muitos anos e tal. Hoje ele não usa mais, por exemplo, mas ele usou muitos anos, gravou vários discos com Aranjuez, muitos concertos. O Turíbio tocou com fleta há muitos anos, né? Então são violões famosos, né? Tem alguns luthiers famosos no mundo inteiro que fizeram os violões mais importantes do mundo, né? Que participaram das maiores produções de violão. O fleta é um desses instrumentos. Então você fica sonhando muitos anos, né? Eu fiquei 16 anos na fila do fleta, ele ficou pronto, eu juntei o dinheiro de uma maneira ou de outra, vendi um carro, fiz uma confusão, consegui comprar o violão me acompanha até hoje, né? Não é esse instrumento aqui, que esse aqui é um Silva de 1935, feito no Rio de Janeiro, né, por esse luthier, aproximadamente 1935, né? Nessa época, esse luthier fazia violões todo trabalhado, cheio de madrepérola, tem um corcovado aqui, uma borboleta de madrepérola, não é muito ecológico, né? Isso aqui é casca de tartaruga, né? Aquelas coisas. Mas enfim, é um instrumento, um violão de seresta, né, da época. Que eu tenho duas guitarras, eu tenho uma Fender Stratocaster, que quando eu vou pegar, quando eu sou chamado como guitarrista, eu sou guitarrista. Se eu sou chamado como violão, eu sou violonista. Se eu sou bandolim, eu sou bandolinista, eu sou qualquer coisa. Eu quero é tocar. Esse é aquecimento, tem no disco, nesse. Porque o violão tenor nada mais é do que um banjo sem pele. Porque esse instrumento foi inventado realmente pelo Garoto e o Dalvecchio. Naturalmente o Garoto, você sabe que ele era chamado de moleque do banjo, né? Ele tocava banjo muito bem. Esse foi o Dino que inventou, né? Esse encordoamento. Que tem um som mais... O ataque é o ataque é maior e a duração da nota é mais curta, então não embola muitas vezes, né? Isso é para gravar choro, né? Samba. Aí fica uma sonoridade mais definida, é melhor. Embola menos, né? Se você for gravar com nylon, fica muito bom também, mas o nylon tende com a sustentação da nota é maior, dura mais, aí às vezes embola mais um pouco. Esse violão seu é um violão requinte? É um violão que a gente usa no grupo, violão um pouco mais agudo que o violão normal, né? Ele tem basicamente a mesma quantidade de casas do violão normal, né, de traste, só que ele é afinado mais agudo, ele é uma quarta acima, para quem conhece, né, a quarta acima de um violão normal, como se fosse o quinto traste de um violão em cordas soltas, né? Esse som aqui no violão, esse som aqui no requinte. Como se tivesse afinado em lá. Isso, e tem, por exemplo, tem um dó solto, que é um timbre que não tem, um lá solto também, que é um tipo que não tem violão, um lazinho, né? E vai bem mais agudo, né?
vai até esse sol aqui que cada vez vai disfarçando mais, né? Mas isso eu acho que o grupo tende a ganhar com 8 cordas também, né? A extensão, né? A gente possibilitou que os arranjos, até arranjos mais umas transcrições para piano, que a gente fez arranjo de transcrição, que precisava de uma extensão maior, a gente pôde trabalhar mais com a aquisição desses instrumentos, né? Eu acho que é um tesouro o som do violão. Porque, se você pensar bem, o violão não é um instrumento ultra virtuosístico, não é? Você pode andar rápido no violão, mas você nunca vai andar tão rápido quanto no violino, por causa do arco. E aí você pinta e borda, ou no piano também. No violão, eu acho que produzir som no violão é uma ciência extremamente complicada. Porque quando você faz qualquer frase no violão, implica que você está produzindo o som direto com as duas mãos. Quer dizer, você tem a frequência do vibrato e você tem a mão direita, que é um enigma. A mão direita é um enigma. Eu dei uma sorte incrível num certo momento da minha vida, onde eu descobri que a unha triangular, para mim, era uma maravilha. Então eu tenho unhas triangulares, absolutamente triangulares. Porque esse instrumento é muito complicado. É um instrumento complicado, porque o piano, o teclado tem notas feitas, violão não. O violão é a maneira de ferir a corda, é a maneira de pulsionar a corda, que às vezes sai batido, que eu vou dar um exemplo, depois do café eu dou um exemplo disso. Mas a produção do som no violão, para mim, ela tem que ser, antes de tudo, uma coisa extremamente expressiva. Porque o violão, quando ele canta, pianista, eu acho que já fica um pouco mais distante, não que ele não está mais distante do instrumento dele que a gente do nosso, mas eu acho que fisicamente, né, ele fica muito aqui, né, próximo aqui ao coração. Então fica quase uma extensão do corpo da gente, né? O violão, eu acho que de todos os instrumentos, o instrumento que mais está em contato com o corpo, né? E não somente isso, mas você faz o som. Se você senta num piano, o som, as pessoas têm as suas características, mas o som está meio pronto. O violão, de forma alguma, sua unha vai interferir, a forma que você pega, a força. Então o violão possibilita mais do que uma parte física também contribui, né, para essa feminilidade. No caso, por exemplo, uma curiosidade, o violão que não é esse, mas o violão de estúdio, que está comigo há 20 anos, era um violão do Odair, antes. E hoje, assim, depois desse tempo todo, eles pegam o violão e falam assim, nossa, como esse violão está feminino. Então é assim mesmo, tem essa interação, porque você vira uma coisa só com o que você está tocando. Porque eu estava vendo o filme do Nelson Freire, e é uma constante no filme, ele se assume como solitário porque a música é a vida dele e uma coisa não existe sem a outra. Eu estou fazendo cada vez menos, né? Eu estou muito mais viajando em informações agora. A vida do solista é horrível, é horrível. Né? Todo mundo pode pensar que não, o cara está só viajando, está lá nos grandes hotéis, mas não tem nada disso, assim, é muito solitário, você viaja, chega... tem um concerto, sei lá, depois de amanhã em Paris, né? Aí você tem que viajar agora, né? Chegar, depois da viagem, vai para o quarto do hotel estudar, né? Trocar as cordas, passar o programa inteiro solo, né? O concerto solo, toda a responsabilidade está em cima do músico. Então é uma coisa de estudo compulsivo, né? Esse negócio de estudar 8 horas por dia vem disso um pouco, né? Tem que estudar 8 horas por dia, tem mesmo. Senão você não prepara o concerto, né? Senão você não prepara o programa. Você sobe lá e não vai estar preparado o suficiente. Então tem essa coisa compulsiva de estudo, de muitas horas de estudo. Então você viaja, fica trancado num quarto, não vê nada, vai direto pro teatro, toca,
vai todo mundo embora, você volta sozinho pro hotel, vai dormir, no dia seguinte tem que acordar muito cedo para ir para o aeroporto, para ir para outro lugar e continuar essa história, esse calvário, né? Quer dizer, mais solitário que isso, eu acho que não tem, né? Você tá com um monte de gente no teatro, mas todo mundo te aplaude, tudo bem, ouviu sua música, mas vai todo mundo embora para casa. E você acaba sozinho novamente. Né? Eu adoro ficar só. A solidão é muito importante para mim, então acho que eu tenho talvez essa moldura mental que funciona para pessoa que quer desenvolver um trabalho de alto nível. O violão é um instrumento muito solitário. A música de câmara é fraca para o violão, é pouca. O repertório deixa a desejar ao lado do piano, por exemplo. Todos os instrumentos de câmara chamados, o violão é uma fatia mínima, pequenininha. A vida do solista é uma vida um pouco solitária mesmo. Não só porque a gente está sempre viajando sozinho, está sozinho no palco, sozinho no camarim, mas porque a gente passa o dia inteiro sozinho estudando, né? Estudando violão, ouvindo música, é uma atividade solitária, né? Mas não é exatamente uma solidão completa, né? Porque na verdade o violão é um grande companheiro, né? É um instrumento que supre totalmente a minha necessidade social, a minha necessidade de expressão, e é gostoso você poder ter esses seus momentos de solidão, porque a solidão, longe de ser uma coisa negativa, é muito positiva, né? É um momento onde você busca dentro da sua alma tudo que você tem, tudo que você é, né? E retribuir isso para o mundo. Eu estou sempre buscando aquilo que é parte de mim mesmo. Então é um processo solitário e a gente tem que se cuidar para não se transformar num processo narcisístico. Daí é a morte do artista, né? A hora que você começa a se admirar, que você não cresce, e dois, que você cria uma barreira de comunicação com o mundo que é impossível de transpor. A solidão do violão solo ela é muito pior do que a do violino, do piano, do violoncelo, dos outros instrumentos. A solidão do violão solo é trágica. Por exemplo, se não pinta show, né, e tal, Paraná, a gente sempre tá com violão, né, porque se a gente ficar 2 dias sem pegar, 3 dias, já dá uma aflição danada, né, né? É uma coisa que já coça a mão, né, você fica um dia sem uma droga boa. Né, não dá pra ficar um dia sem ouvir música, né, bicho, por exemplo, né, Eu não posso dizer que o violão é uma necessidade, né, a música é uma necessidade quase que fisiológica, assim, pra gente. Mas o dia que eu não pego o violão, no dia seguinte eu tenho que pegar 2 vezes mais, ficar mais tempo, porque senão ele é traiçoeiro, né? Um instrumento que tem que estar sempre em dia com ele. Eu gravei com o Chico Alves, gravei com o Orlando Silva, fiz arranjo com o Orlando Silva. Quem foi que eu não gravei? Por isso que eu digo você, não tem um músico brasileiro que tenha entrado mais em estúdio, tenha gravado mais do que eu, não tem mesmo, e não vai ter. Não vai ter, não é só se começar tão cedo quanto eu e ir embora tão tarde quanto eu pretendo. Você tem uma ideia de horas de estúdio? Você gostou dessa? Gostei. Gostou essa foi boa. Se Deus quiser vai demorar bastante. É. Se tudo correr bem, você vai depois que eu. Não, eu quero assistir teu sepultamento daqui a 200 anos. Na verdade, o choro, para o bem da verdade, o choro vem da periferia. Veja bem, eu sou barbeiro de profissão, herdei do meu pai, agora não exerço mais, mas foi 30 anos trabalhando na barbearia, e toda barbearia que se tem notícia tem lá pendurado um violão. Então, quer dizer, a rodas de choro sempre veio, quase sempre, de barbearia, então é na periferia mesmo, porque no centro de São Paulo, por exemplo, na barbearia você não vê instrumento musical. Os grandes mestres nossos veio de onde? Xinguinha não veio da cidade, veio lá da periferia. Né? As pessoas sempre comentam da sonoridade, né? Dizem, pô, o seu som é muito legal e tal. Então sempre fala, pô, foi muito bem gravado, né? Assim, às vezes fala, pô, mas o cara que toca também tem. Pô, quem foi o técnico que gravou? Que microfone? Pô, esse microfone é demais. Como que é? Me mostra um pedacinho, um pouquinho assim, como que é essa mistura de choro com a música regional? Como que ela aparece? Eu vou mostrar um pedacinho dessa música que eu vou gravar mesmo, então.
que tem a ver, o vaneirão é uma coisa muito perto também, em termos de andamento do choro, né? Tá, me mostra onde que tá essa mistura, assim. Tenta me mostrar, assim, Certo. musicalmente. Eu acho que ela vem mais no caráter da linha contrapontística, né? E do lance do ritmo, né? Como, por exemplo, o vaneirão é uma coisa assim, né? E o choro tem muito a ver, né? Então, quando junta, por exemplo, uma música é da tradição do Vale do Jequitinhonha, né? Isso, o Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres do Brasil, de Minas. Isso não é nenhum privilégio, né? Não deveria ser. Mas em contrapartida desse sertão, é onde tem uma das culturas mais ricas, e musicalmente falando, de estilos e de ritmos e canções. Eu mesmo aprendi muito com Saulo Laranjeira, viajando pelo sertão de Minas, e recentemente com o grupo Ponte Partida, que é um grupo teatral que eu trabalho já há 15 anos. A gente pesquisa muito esse material, e a gente tem um coro de meninos de Araçuaí, que é uma cidade polo cultural, lá no Vale, e lá um frei holandês aportou nos anos 60, chamado Frei Chico, né? E ao lado de uma artesã chamada Lira Max, eles reescreveram a história do Vale, colhendo mais de, sei lá, 500 canções e divulgando isso. Então, existem bois, né, existem folias, existem congados, danças e tiranas. Essa música que eu vou tocar, chama-se Tirana da Rosa, que foi colhida no Vale pelo Frei Chico e pela Lira Max, né? Não sei se é autor desconhecido, se é domínio público, mas já é considerado assim. E é uma canção que talvez tenha influência portuguesa da região, ou da Galícia, ou da região do Alentejo. Foi que eu pude ver na Europa. O que é uma tirana? É uma canção... Eu vou tentar explicar isso, eu não sei. Ah, claro. Eu posso até cantar uma coisa evocativa, geralmente um tom mais triste, né? Que seja uma cantiga que vai evocar alguém ou contar alguma história. Geralmente feita ou sozinho ou em dupla, né? No caso dessa tirana, ela é cantada por um homem, por uma mulher. Então a letra é assim: subi no pé da roseira, oh rosa tirana, para ver se te avistava, oh rosa. Mas é bem medieval, tem essa história toda, né? Você faria pra gente as diferenças no violão de cada um desses ritmos do Nordeste? Como é que soa ritmicamente? Eu vou fazer uma que o violeiro cantava sempre na minha cidade. Meu patrão me deu uma esmola, não tenha pena de dar. Meu patrão me deu uma esmola, não tenha pena de dar. Deus te dê muito dinheiro pra quando eu pedir me dar. Faz o do caboclinho. Por aí vai. Tá. E o coco? Coco. Maracatu. Viola banda é viola do norte, é viola do sertão. Sanfona boa é sanfona que entoa a pisada do baião. Viola é bicharismo, sanfona é canção. Viola é São Francisco,
sanfona é lampião. Viola é liga de aço com pinirriga, igual galho de briga no terreiro do baião. Sanfona, mano, é de metal, madeira e pano, igual a patuana, santo do sertão. Por aí vai. Você é minha do Paulo César, Pia? Ah, é? É. Linda. Forró. Esquece esse jeito. Toca o chachado. Chachado? O instrumentista, ele trabalha com dois aspectos que são muito importantes. Um é o aspecto físico, né? Esse lado atlético que todo instrumentista tem que ter, né? Por isso que você precisa estudar, tocar sempre, ou seja, então o camarada tem que estar mantendo a forma. Então essa coisa, o tocar sempre, né? E repetir muitas vezes para você atingir a qualidade técnica, a perfeição e tal. Então tem esse aspecto. E tem um aspecto intelectual também, que é da compreensão da música e do aprofundamento mesmo na qualidade musical e da expressão musical. E eu acho que isso aí é um pouco da compensação que você tem. Acho que quando você tem 20, você talvez tenha mais elan tocando, né? Seja mais ágil e tal, mas depois aos 60 você, entendeu? Talvez não tenha o mesmo desempenho técnico, mas em compensação tem uma coisa de entendimento musical e de serenidade, né? Que é importante, eu acho que ajuda muito. Então, eu diria assim, o negócio do cara dizer assim, não, fulano é o melhor violonista do mundo, não existe. Existe o cara que toca as coisas dele bem, e às vezes ele não toca a coisa dos outros de jeito nenhum. Eu, por exemplo, as minhas composições, às vezes eu toco melhor o garoto do que as minhas composições. Entendeu? Aí é que está o negócio, porque as minhas composições eu facilito, porque são minhas, e na hora de vamos gravar, você vê, agora eu tive que estudar o Três Amigos, porque o Três Amigos eu toquei no Mercosul, por 4 anos, 5 anos passados. Então, o Armandinho eu toquei em 1953, no entanto eu gravei agora. Por quê? Porque quando você vai para gravar, eu estudo umas 8 horas, umas 10 horas, e limpo a coisa. Eu sou um compositor popular, eu me sinto compositor popular. Um violonista meio vem a reboque. Eu sou obrigado a me manifestar violonisticamente porque a cabeça do compositor pensa e você é obrigado a tocar o que você imagina. Às vezes você nem consegue tocar direito o que você imagina. Já passei por várias situações em que não consegui tocar direito a minha música. Por acaso aqui, testemunhando esse depoimento, tem uma pessoa que viveu isso comigo no palco. Eu posso falar? Não? O Rogério Caetano. Uma vez que toquei com ele, com o Daniel Santiago, no Teatro Vila Lobo, lá em Brasília, o meu choro cheio de dedos. Só quem tocou foi o Rogério e o Daniel, porque eu não consegui tocar o choro. Foi numa velocidade acima das minhas possibilidades, não saía uma nota, só saía barulho. E eles tocando maravilhosamente bem. Para o violonista foi frustrante, mas para o compositor foi maravilhoso. Eu não fiquei triste nem um pouco aquele dia. Paguei um mico tremendo ali, tinha muito músico lá atrás do palco que ficou meio perplexo com o lance. O cara não conseguiu tocar a música dele. Pedi para parar, inclusive. Aleguei um problema no som, inventei uma mentira, né? Não ia dizer para o público que eu não estou conseguindo tocar a minha música, está muito veloz. Aí tentei puxá-la mais lenta um pouco, vocês tentaram puxá-la mais lenta, mas esses caras são impressionantes. O lento deles é além da minha máxima velocidade. Aí, de novo, só que eu não parei, fui até o fim, na cara de pau, e nunca mais vou esquecer disso. Isso foi uma lição boa para mim, porque tem músico que não consegue ser veloz, e aí fala assim, música não é Olimpíada. Isso é uma desculpa que o cara às vezes dá porque não consegue ser veloz e tripudia sobre a velocidade. Não, a velocidade é uma maravilha. O músico que tem velocidade, ele já saiu um corpo e meio de vantagem na frente. Ele só não pode virar um escravo da velocidade. Mas o cara que tem velocidade, ele tem mais possibilidade de ficar famoso, de conquistar o público mais rapidamente, com menos trabalho, e de ganhar mais dinheiro. Vou dar um exemplo de um violonista brasileiro, Baden Powell, que era muito veloz, mas tinha expressão.
A velocidade, ou o Hélio Delmiro, é velocíssimo, mas a expressão está sempre em primeiro lugar. Eu acho que é isso. Você não pode deixar a velocidade se ficar uma mãe que não tem o filho da expressão, ou vice-versa. Mas a expressão em primeiro lugar. Uma época da minha vida eu fui solista de música erudita mesmo, assim, eu falei, não, eu vou fazer só isso. Então foi a época que eu resolvi sair do Brasil, parei de tocar em conjunto de baile, e ganhei uma bolsa de estudos para o Conservatório de Genebra e fui estudar composição, curso superior de música e tal, e aí eu falei, não, agora eu vou ser violonista erudito. Eu decidi isso durante 2 anos da minha vida, e fiz alguns concertos só de música erudita e tal, mas aí eu comecei a compor e fiz um grupo de música instrumental, e aí logo já voltei para o trilho de novo. Então, eu sempre fui músico popular, na verdade, né? Às vezes o músico erudito ele coloca umas certas fronteiras, umas barreiras assim, não é? E especialmente em relação ao meu instrumento, eu sentia isso. E eu acho que o jazz tem muito mais liberdade de expressão, inclusive a coisa da improvisação e tal, não sei o quê. Então eu me apaixonei até pelo jazz, não pelo estilo propriamente, né? Mas pela linguagem propriamente e pela coisa da liberdade que você tem, entendeu? Liberdade de você mexer nas coisas sem muito pudor, né? O que a música erudita não te permite. A música erudita ela estabeleceu ao longo dos séculos, né, as especificidades, quer dizer, ou você é instrumentista, ou você é compositor, não é? Ou você é regente, não é? Então, ou você é músico de orquestra. Então parece que as coisas, se você tenta atravessar uma fronteira dessas, parece que você comete um pecado, né? Eu posso dizer que eu improviso muito, mas numa escala muito pequena. Eu improviso o tamanho de uma nota, o colorido de uma outra nota, se eu quero que um acento que eu faça seja mais forte ou mais fraco, se eu quero que a frase fique mais elástica ou mais rigorosa. Isso dá para improvisar. Tem como dar algum exemplo? Assim? Tem. Deixa eu pensar. Quer ver uma música que todo mundo conhece, Choros número 1 do Villa-Lobos. Ele começa... Não assim. Ele começa com 3 notas que eu posso segurar por quanto tempo eu queira. Vou tocar exatamente a mesma coisa, escrita da mesma maneira, só que de outro jeito. Eu posso improvisar. Óbvio que quando eu estou em casa eu quero chegar naquela medida ideal. Então eu sempre penso que o êxito do meu concerto depende de quanto eu consigo fazer uma coisa encaixar com a outra. Como eu disse, a ideia e a realização. Mas eu tenho muita margem para improvisar. Claro, é um choro também, né? Então choro dá muita margem para improvisar. Mas praticamente toda a música dá essa margem. O violão é um instrumento essencialmente popular, eu acho, não é? É um instrumento que ele não tem esse cunho erudito, né? Apesar dele ter uma literatura, não sei o quê, mas eu, na verdade, exerci a profissão de violonista clássico durante algum tempo. Um dia me dei conta que o violonista clássico ele fica tentando provar que o violão também é um instrumento nobre, que o violão também tem uma literatura, que os grandes compositores também escreveram para o violão, sabe como é que é? Então é uma tentativa, e na verdade não é nada disso, porque ele tem uma expressão tão forte na coisa espontânea, né, da música leiga, e que eu acho que talvez seja o aspecto mais significativo do instrumento, entendeu? Vamos falar a verdade. De um lado você tem uma massa de gente que está acostumada a ouvir música brasileira do mais alto nível, né, do cancioneiro popular, dos violonistas populares, etc. e tal, e do outro você tem aquilo que todo mundo considera uma elite que aprecia a música clássica, que não é exatamente elite, mas é um número reduzidíssimo de pessoas. Como é que você faz para essa massa de gente absolutamente aberta para ocupar o outro espaço e que não ocupa porque não tem a ponte? Como é que você faz para juntar uma coisa com a outra? O violão faz essa transição muito bem. O problema é que se ele não faz parte plenamente do que se passa na música clássica, fica um pouco difícil. Então acho que a minha ambição seria criar essa ponte, porque
esse mundo da cultura clássica, sabe, que tem essa tradição de 1000 anos de música, é a minha vida, é o que significa mais para mim. Isso dentro, enfim, da produção cultural da humanidade mesmo. O que o Fábio Vizanon está certo, que falou que está certo, que o Marco Pereira falou também está certo. Eu acho que assim, é mais o que você tem dentro, né? O medo que você vai criando dentro, né? Com o ensino acadêmico muito severo, digamos assim, né? Eu tenho alunos que vêm de professores muito severos, né? De conservatórios muito estritos, que ficam, na hora que começa a tocar, começam a tremer de medo, né? Eu acho que esse ensino do medo, ele é muito prejudicial, tanto para o popular como para o erudito. Acho que se tivesse uma escola de música popular onde o ensino fosse tão severo e tão repressivo quanto, acho que o músico popular, sairia um músico popular super nervoso também, né? Ia tremer nas bases também e não ia conseguir improvisar nada, né? Não ia ter espontaneidade. Eu acho que essa alegria, essa liberdade que o tipo de ensinamento pode oferecer, eu acho que é a chave principal, né? Não importa a música que você faça, né? Importa a alegria e o desprendimento que você tem para fazer essa música, né? Isso vem da educação musical que o indivíduo recebe. Ninguém nasce erudito, né? Vamos dizer assim. Eu, na verdade, comecei a tocar violão popular. E durante 8 anos da minha vida eu só tocava violão popular. Aí, a partir de um determinado momento, foi quando eu comecei a estudar violão para valer, que foi com o Isaías Sávio, um grande mestre uruguaio, né? Aí pela primeira vez eu comecei a conhecer a música clássica e comecei a me dedicar à música clássica. E entrei de cabeça no mundo da música clássica, né? E me afastei um pouco da música popular. Até que um determinada encruzilhada da minha vida, que eu estava meio insatisfeito com a música clássica e saudoso da música popular, eu resolvi colocar as duas juntas para ver o que é que dava, né? E realmente para mim foi a melhor solução. Eu gosto igualmente das duas, gosto de música popular, gosto de música clássica, gosto dos dois violões, né? E não sou nem popular nem clássico, nem erudito, nem popular. Sou um popular erudito e um erudito popular. Eu me considero músico de fronteira, né? Quer dizer, estudei música erudita e toquei em bailes desde menino e ao mesmo tempo tocava multão. Eu sou músico de fronteira, né? Faço uma música que às vezes sou erudita demais para ser popular ou sou popular demais para ser erudita. É difícil você encontrar um homem que tem esse lado feminino, que deixa aflorar esse lado feminino, onde vem a doçura, a suavidade, a sensualidade, né? No tocar. E isso principalmente nas peças mais lentas, onde você tem esse espaço, essa dinâmica, né, de deixar ser sensual, de deixar respirar mais profundamente. E isso é inerente, né, à forma que eu toco, existe isso. As coisas rápidas vem um lado mais masculino, né, que temos, mas com certeza são nas peças mais lentas que você pode sentir essa feminilidade. E existe mesmo.
Já errei, tá vendo? Falou que não ia errar. Ah! Professor, aí tá ótimo. Assim? Pode vir, deixa ele vir mais ainda para você ficar ao assim? contrário, ao contrário. Ah, assim? Você ficar mais de assim, isso. Ótimo. Guinga, meu nome artístico é Guinga. Mas meu nome todo é Carlos Altieri de Souza Leão de Escobar. É o cara que quer falar o nome, né? Fala só o nome artístico. Meu nome artístico é Guinga. Mas meu nome todo é... Você quer estar brincando? Canta! Quem tiver cozinho, não dá. Não dá, já vou ver. Tá jóia. Não dá.
captar por esse mesmo. Mas é baixinho? Pode fechar, baixinho. Aí tem que compensar no meio ali. A gente tem uns sons ao vivo aqui que são diferentes. Legal, super legal. Acho que está afinado.